Busque o sentido da sua vida, né? Esse é o título desse vídeo aqui e eu quero falar um pouco disso com você que chegou aqui por conta desse título, né? Ou porque você já me conhece, já viu alguma coisa minha aqui no canal, né? Primeiro que eu quero dizer aqui para você, se você quiser de fato ter o benefício que esse vídeo pode te trazer, eu te convido a ouvir ele até o final e se você não puder parar para ouvir, para assistir, pelo menos ouça e vá fazendo o que você tem que fazer, né? Porque é um assunto que eu não tenho como explicar aqui, igual um TikTok ou igual um Reels de outra rede social, né? É justamente por isso que está no YouTube, não está em outra rede social. Então, se você quer o benefício, eu não tenho como te entregar em 30 segundos, em 20 segundos e um corte rápido, né? É justamente esse é um dos pontos que faz a gente não conseguir mudar de vida e encontrar sentido na nossa vida, né? Começa por aí. Nós não conseguimos ficar muito tempo que eu digo nem é muito tempo assim, 5 minutos, 10 minutos, prestando atenção em algo sem se distrair, né? Então, seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo, a minha humilde residência, né, de um estudante aí de psicologia. Eu sou estudante de psicologia, para quem não sabe, né? Enfim, que eu quero falar aqui, para mim poder falar o que eu quero falar, eu vou precisar usar o meu exemplo, porque fica muito mais fácil de você entender, né? É, como a maioria dos brasileiros, né, médio, né, vim de uma família tradicional no sentido de humilde, minha mãe empregada doméstica, meu pai motorista de caminhão, né, e então tive uma jornada aí até eu chegar a entender, tanto é que é até interessante eu falar, eu não sabia, até meus 21, 22 anos, eu não sabia que eu poderia fazer uma faculdade, escolher uma profissão e adentrar em uma profissão. Eu achava que isso era impossível e que não era para mim. Eu ia viver minha vida toda trabalhando em empregos que eu odiava e fazia simplesmente porque eu preciso sobreviver, né? Então esse é o primeiro ponto. Às vezes, se você tá nesse lugar, você começar a consumir conteúdo, seja livro, seja vídeo, seja filme, enfim, que te despertem horizontes novos, que você consiga começar, pelo menos, a vislumbrar que você pode fazer outra coisa do que você faz hoje, né? E eu não vou parar aí, vai ter mais coisa, claro. Mas então, nesse primeiro momento, né, antes de eu começar a vislumbrar que eu poderia fazer uma faculdade e trabalhar com algo que faz sentido para mim, ali nos meus 21, 22, 23 anos mais ou menos, eu trabalhava em empregos que eu não gostava, né? Eu trabalhei como operador de caixa em parque e pesqueiro, né? Trabalhei vendendo bebidas em lagos de pesca, né? Imagina eu, um adolescente, fazendo isso, eu odiava, né? E assim, hoje, por exemplo, né? E aí já começa a questão do, eu vou falar tudo isso aqui de mim para você ver na minha história como as sementes do que você pode fazer já está em você. Só que você não tem um olhar ainda consciencial da sua consciência de perceber tudo isso, né? Eu sempre fui muito questionador. Eu sempre tive um pensamento filosófico, não no sentido filosófico de que eu sou filósofo extremamente inteligente, até porque eu acho que todo mundo é filósofo, né? Você tem a capacidade de questionar a sua realidade e buscar a verdade, né? Mas eu não sabia o que era isso na minha adolescência, então eu direcionava para lugares que não era o lugar correto. Eu brigava com as pessoas do meu trabalho, por exemplo, né? Eu ali com meus 11 anos de idade eu já me tornei ateu, né? Porque eu cheguei à conclusão de que Deus não existia, não fazia sentido no alto dos meus 11 anos de idade, né? E falei, pô, não faz sentido para mim isso aqui, né? Com 11 anos de idade, 12 anos, e também por acontecimentos da minha vida que fizeram ficar ressentido também, né? E quando eu ia conversar com as pessoas do meu trabalho, na escola, muita gente falava que acreditava só uh, porque vai que existe e eu vou pro inferno, né? E aquilo ali para mim, ali foi um começo muito importante para mim entender as minhas características, né? A minha natureza, né, interior. Então, nesse busque o sentido da sua vida, o que eu tô falando
é para você parar de olhar para fora, parar de olhar para o que tá todo mundo fazendo. Ah, eu acredito em Deus porque eu tenho medo do inferno, porque vai que existe, porque todo mundo acredita e eu vou falar que eu não acredito. E, disclaimer, né? A virada do jogo. Com 21 anos eu tive uma experiência, algumas experiências na verdade. Eu ainda não sabia o que era exatamente, mas eu falei, cara, existe algo maior do que eu, que criou tudo isso aqui, toda essa bagaça, e que tem mistérios que eu não faço a menor ideia de onde vem, eu quero descobrir isso aqui. E dali em diante, isso se tornou o meu norteador, o que dava sentido para minha vida, né? Simplesmente trabalhar, simplesmente ter um carro, relacionamentos, etc., não brilhava nos meus olhos, né? Aquilo ali, o que brilhava o olho de todo mundo, né? Ser bem visto pelos outros, né? Ter status, ser reconhecido pelos outros, é importante, eu acho importante ainda hoje, já achava na época, mas eu via que as pessoas ao meu redor, elas investiam muita energia em querer ser querida pelos outros, em ser bem vista, e eu naquela fase eu já não ligava para isso. Aquilo ali não me dava tesão, né? O que me dava tesão era pensar e fazer coisas que faziam entender mais a realidade, me aproximar mais de Deus nessa época já, né? Mesmo de uma maneira infantil ainda do meu ponto de vista hoje, né? E essa jornada é infinita, daqui 10 anos, 5 anos, se eu escutar eu falando hoje, eu vou achar que é infantil, né? Mas hoje, aí no alto dos meus quase 30 anos, eu olho para aquilo ali e falo, pô, eu tava movido pelo motivo certo, mas fazendo de uma maneira estabanada, igual uma criança que tá começando a andar e tá ali tropicando, caindo, se agarrando, né? E tá tudo bem. Então, o que eu quero falar com tudo isso e que eu tô falando, eu tô contando essa narrativa da minha história para você hoje, porque hoje eu consigo olhar para trás e conectar os pontos e dar um sentido, buscar o sentido da minha vida de maneira pessoal. Eu olho para minha vida e eu dou sentido para ela. Eu não olho para a vida dos outros, o que faz sentido para os outros, o que é combustível para os outros. Veja, eu não tô falando aqui que tem problema você querer ser bem visto pelos outros, você querer ser reconhecido, você querer ter um carro muito, uma família XXX de X jeito, não é o problema. O problema é você olhar para fora, perceber que parece que todo mundo é motivado pelas mesmas coisas e você falar, poxa, eu não sou motivado por isso aí. Pelo que eu sou motivado? O que dá sentido para minha vida? Você tem que descobrir isso. Muita gente que fala que tá triste, tá depressiva, na verdade, ela só não sabe qual o sentido da vida dela. Dela. Não é o que o livro fala, não é o que fulano, ciclano fala. É o dela, algo pessoalizado. Você conseguir olhar para os seus gostos e falar, cara, por mais que ninguém goste disso aqui, eu gosto e eu vou fazer. E pagar o preço. E aí que tá. Tem um preço, né? Eu vi um corte do, acho que é Gabor Maté, o nome do psiquiatra ou psicólogo. Ele fala muito sobre trauma e ele fala que a dor é inevitável, né? É, Tem dois jeitos. Ou você sente a dor de ser, de se reprimir para ser aceito, ou você sente a dor de fazer o que você precisa fazer e quer fazer e não ser aceito, não pertencer à patotinha que você tem ao seu redor. Então é uma escolha, né? E como alguém que já vive isso, já conhece um pouco disso, normalmente você fazer o que você quer fazer, né, dentro dos limites, claro, muitas vezes é um fator de defesa. Por quê? Quando você age em consonância com quem você é, você naturalmente afasta quem não gosta disso. E você vai atrair só quem realmente está conectado com você, com o que você acredita, com quem você é, como você funciona. E se não for para ter uma relação assim, na maioria das vezes, estar só é melhor. Né? Estar só é melhor nesses casos. Não quero passar de 10 minutos aqui nesse vídeo. Né? Se tiver alguma coisa que você ouviu aqui e quiser comentar, comente, fique à vontade. Eu sou muito mais ativo no Instagram, estou tentando aqui organizar melhor o YouTube, né? Mas me fala aí o que você achou e tudo mais, é bem importante. Reage aqui também. Meu Instagram vai estar aqui embaixo, se você quiser me acompanhar lá. Também posto bastante coisa. E é isso, né? Acho que de forma geral aí
Espero ter levado um pouquinho mais de luz nesse assunto e dando horizontes para você pensar na sua vida, pensar na maneira que você se organiza, né? E também ser uma troca aqui, né? Então é isso. Encontre aí o sentido da sua vida. Pessoalize isso. Olhe para a sua vida e não pense tanto no que os outros estão falando, né?